Fala, retranqueiros, tudo beleza? Se o seu time no Futebol Manager toma um gol toda hora, ou parece desorganizado, ou simplesmente não funciona como você pensou, tem uma grande chance de você estar cometendo um erro bem comum na hora de montar a sua tática. A gente entra no jogo, começa a montar uma tática, dando instruções quase que no automático, né? Contra-pressão, ritmo alto, contra-atacar, passe curto, linha defensiva lá em cima. E depois vem aquela pergunta clássica: por que meu time toma tanto gol? O problema é que quase ninguém percebe uma coisa fundamental no Futebol Manager. Cada instrução tática é uma decisão de risco. E quando você monta a sua tática, o jogo está basicamente te fazendo uma pergunta o tempo inteiro: quanto risco você quer correr para jogar dessa forma? E quando você entende isso, a forma como você monta as suas táticas muda completamente. Hoje eu vou te mostrar como você deve pensar na hora de montar as suas táticas no Futebol Manager. Bom, antes de a gente começar, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Esse vídeo não é um guia de como montar a sua tática perfeita. Eu não acredito muito nessa ideia de tática pronta, da tática perfeita. Futebol Manager, como o futebol, é um jogo de cenários, de infinitas possibilidades. O adversário muda, os jogadores mudam, a situação do jogo muda. O que eu quero mostrar aqui não é qual tática você deve usar e como pensar a sua tática dentro do jogo. Eu já fiz vídeos como esse no canal, mas eu acredito que posso refazer algumas coisas e falar um pouco melhor e talvez expor as minhas ideias sobre essa parte do jogo de uma maneira mais clara. Quando a gente vai escolher as instruções táticas no Futebol Manager, a gente começa pensando no estilo de jogo, né? É um passe curto, é um ritmo mais lento, é uma largura maior, uma pressão maior. A gente vai montando o nosso estilo, mas por baixo dos panos, o jogo está avaliando uma outra coisa: o nível de risco de cada escolha, de cada decisão dessa. Um passe mais direto, né? Ele tem um risco maior se comparado com um passe mais curto. Eu não vou ler exatamente o que está escrito aqui, mas isso vai te trazer, né? Esse risco maior ou menor vai te trazer prós e contras. E a gente pode pensar, por que o passe direto, né, tem mais risco? Porque é mais difícil de você manter a posse de bola com o passe direto. Você precisa ter qualidade no passe, né, de quem vai lançar essa bola e de quem vai receber essa bola. E também porque vai ser um passe que não quer dizer que é um balão para frente, mas a opção de passe, né, pode ser mais longa. O jogador não é obrigado a passar para quem está mais perto, ele pode passar para quem está mais longe e isso tem um risco maior. O passe mais curto, né, reduz o risco, porque você vai estar trocando passes mais próximos, mais difícil de ser interceptado e de perder a bola. Quer dizer que não tem risco? Não, o passe curto também tem risco, mas ele tem um risco menor. O mesmo vale para o ritmo, né? Quanto mais rápido, mais risco. E por quê, né? Porque fazer as coisas mais depressa, né, é mais difícil. E um jogador receber e já tocar, ou receber driblando, receber tentando trazer um ritmo mais alto para a equipe, levar a bola para frente de maneira mais rápida, seja tocando, seja driblando, correndo com a bola, né? É um risco mais elevado de você perder a posse, né? Você pode, com isso, perder a posse. E no ritmo mais lento, o risco é menor. Então isso também vale para a linha defensiva mais alta, onde você tem mais risco, para a linha defensiva mais baixa. A pressão, se for maior, ela vai ter mais risco e menor, menos risco. Ou seja, na prática, as instruções, a tática que você está criando no Futebol Manager, ela é uma combinação, ela pode ser um equilíbrio entre decisões de alto risco e decisões de baixo risco. No fim de tudo, vai ser um apanhado dessas decisões. E a reflexão que a gente faz, né, dentro do jogo não é só no estilo que a gente está criando, mas é quanto risco esse time está assumindo para jogar dessa forma. A sua pergunta como manager não é qual instrução eu vou usar, é quanto risco eu estou assumindo com essa instrução. E é justamente por isso que eu acho que o Futebol Manager é um simulador tão interessante. Porque isso aqui que eu estou falando é futebol de verdade, futebol real, também é feito de decisões de risco o tempo inteiro.
É um time subir a linha, pressionar mais alto, acelerar mais o jogo, chutar de fora da área ou não, sair jogando curto ou dar um balão. Tudo isso são decisões que aumentam ou diminuem o risco que a sua equipe está assumindo. O problema é que no futebol real isso é muito mais difícil de enxergar. Primeiro porque quase ninguém fala dessa forma, e segundo porque a nossa leitura do jogo de futebol é o que a gente escuta muitas vezes, e muitas vezes isso é um pouquinho raso, né? Por exemplo, ganhou, estava tudo certo, perdeu, estava tudo errado. Não é incomum a gente ver comentaristas seguindo essa lógica. Claro que tem as suas exceções, tem muitos comentaristas bons, né? Mas tem alguns, e não são poucos, que ditam dessa forma. Parece que, cara, basta você ver o resultado, não precisa ver o jogo, que você vai saber se foi tudo bom ou se foi tudo ruim. Só que o futebol ele não funciona assim. Às vezes você toma uma decisão boa e o resultado é ruim, e às vezes você toma uma decisão ruim e o resultado é bom. E quando você começa a entender o Futebol Manager dessa forma, você começa a enxergar o jogo de uma maneira muito mais próxima do futebol da vida real. E aí vem o que eu posso dizer, um erro muito comum, né? Uma crença, eu vou dizer. Eu não vou dizer um erro, eu vou dizer uma crença muito comum na comunidade, muito enraizada, que é achar que existem instruções contraditórias, né? Que você não pode usar instruções que se contradizem. Eu não posso jogar estreito com um passe direto, mas na verdade você pode. Se essa coisa contraditória ela fosse inviável, o jogo simplesmente não deixaria você selecionar aquela instrução. O Futebol Manager ele bloqueia combinações, né, impossíveis. E o que ele permite são combinações de risco diferentes. Por exemplo, você pode jogar estreito, mas jogar com um passe mais direto. Não se trata de uma questão de lógica, é uma questão de risco. A única coisa que muda aqui é que você está assumindo mais risco em uma coisa e menos risco em outra. E quando você entende isso, muitas coisas que pareciam contraditórias passam a fazer sentido e passam a funcionar. E eu adoro que seja assim, porque não dá para engessar o futebol, dizer o que dá e o que não dá para fazer. O futebol da vida real, ele tem infinitas possibilidades e o jogo tem que representar isso. E por isso não é à toa que são poucos os movimentos que o Futebol Manager trava com relação às instruções na hora de você aplicar ali uma coisa ou outra. Agora, se existe uma definição, né, ponto de partida da sua tática, é a mentalidade da equipe. Porque cada mentalidade traz um nível de risco implícito nela. Mentalidades mais ofensivas, de maior risco, como positiva, atacar e muito atacante, elas já correm mais risco em todas as instruções com posse e também sem posse, já que a linha de ataque e defesa ela é impactada por essas mentalidades. E as mentalidades mais conservadoras têm menos riscos, como a cautelosa, a defensiva e a muito defensiva. E é por isso que eu considero a mentalidade equilibrada a mais importante do jogo, porque ela permite que você observe o jogo e o que está acontecendo antes de você resolver assumir mais risco com mentalidades ofensivas ou menos riscos com mentalidades defensivas. A mentalidade equilibrada, ela permite isso, né? Quantas vezes você entra numa partida, né, achando que você vai dominar o jogo com a mentalidade positiva e as coisas não dão certo nos primeiros 10 minutos, você toma um amasso e você deveria, né, reagir trocando a mentalidade para de baixo risco ou para uma equilibrada, tentando o quê? Controlar risco em todas as suas instruções com posse, sem posse, na também intenção dos jogadores. Eu vou deixar um card aí onde eu falo sobre mentalidade de maneira mais aprofundada. Então, quando você está num jogo, né, desse que você imaginou uma coisa e ele começou completamente diferente, né, você entender a mentalidade como esse controlador de risco rápido, você pode mudar completamente a partida apenas alterando a mentalidade, correndo mais risco ou menos risco. E aí eu quero falar algo agora sobre a habituação, tá? Na habituação ou familiaridade, né, existem aqui as categorias, né, onde a equipe precisa ser treinada para ficar, né, exímia ou excelente, né, e isso demora um tempo. A primeira coisa que eu queria dizer é que essa tela aqui, ela está com um bug, tá? Mais um, né, para variar. Ela está mostrando aqui a familiaridade que eu tenho em cada item desse. Mas se eu altero um item de maneira muito abrupta, por exemplo, o ritmo, né, eu coloco muito mais elevado, essa habituação não é trocada. Vocês estão vendo aqui que o ritmo continua
excelente, mas na verdade ele não está mais excelente. Quando você avança um período aqui, né, eu vou avançar só para a gente ver, eu acho até que se cancelar aqui, cara, já aparece. Eu vou cancelar aqui, vou para tática e vamos ver se aconteceu o que eu estou falando. Tá aí, ó. O ritmo cai. Tem um bug nessa tela aonde demora a atualizar essa informação. E você pode achar que está tudo muito bem, mas não tá. E não só isso, né? Ele se refere a essa tática aqui, né? Mas quando eu vou na outra tática, o ritmo também caiu, mesmo se eu não mexi em nada aqui, né? Tá com o ritmo normal, como estava antes, e ele acaba alterando aqui também. Eu não sei o que isso significa, eu só quero dizer que tem um bug aqui e que para você tomar um cuidado com isso. Por quê? Eu acredito, né, que esses itens aqui são os mais importantes para você definir quando você vai montar uma tática. E o que que tem aqui, né? A mentalidade. Então, quando você vai montar, né, a sua tática, você vai ter que definir a intenção geral da sua equipe. É um item importante, porque é um item que contribui aqui com essa familiaridade. Depois você vai para o estilo de passe, que é curto ou direto, né? Liberdade criativa, se você vai ser mais expressivo ou mais estruturado, né? A pressão da sua equipe, se você vai fazer pressão com mais frequência ou com menos frequência. A marcação, se ela vai ter um desarme agressivo. Se a sua linha de defesa e de ataque, ela está, né? Vou até colocar aqui, são essas instruções aqui, né? Sua linha de pressão mais alta ou uma linha defensiva mais avançada ou não. Ou o desarme, ele vai ter impacto aqui na habituação. O ritmo, né, que é a velocidade com que as coisas são feitas. E a largura, né, que é uma instrução em posse que dita quão largo a equipe era ou não. O mais importante que eu quero frisar aqui é que são essas definições aqui, né, que você tem que definir na sua tática, nas suas instruções. Então eu diria para não se preocupar tanto em eu tenho que treinar o meu time a levar a bola até a área porque eles precisam fazer isso. Não, na verdade, isso aqui é um movimento que eles vão estar sempre pronto para fazer. Basta você pedir ou não que eles vão fazer da melhor forma possível. Como também distribuir rapidamente ou não, se vai chutar de longe ou não. Tem outras instruções aqui como transição, né? Se eu vou contra-atacar ou manter formação. Isso aqui a equipe está pronta para fazer. O que você deve focar é nesses itens aqui representados dentro das instruções. E a gente pode imaginar também que talvez a familiaridade não tenha tanto impacto assim quando você faz alterações. Vocês viram que eu troquei, né, o ritmo, uma coisa muito distante do que eu treino, e mesmo assim ficou na metade, ficou proficiente, né, que eles chamam aqui. Mas ficou na metade, e talvez isso seja o suficiente. Talvez a familiaridade tenha até menos peso do que o que eu imagino. Mas eu gosto de andar pensando que eu estou treinando aquilo que a equipe precisa executar dentro do campo. E que se eu quiser fazer movimentos muito bruscos, eu tenho que estar treinado para fazer isso em diversas táticas, para que o impacto seja o menor possível. A questão da função com posse sem posse de bola também é uma questão, mas nesse caso aqui eu aceito o risco de fazer qualquer tipo de troca durante o jogo, porque eu acho que o benefício é maior, tá, do que a perda de familiaridade. E cada uma decisão dessa, né, você está alterando o risco que a sua equipe está assumindo dentro do jogo. E aqui eu estou falando só de instrução de equipe, mas a tática ela não é só isso, né? Ela tem também as funções dos jogadores, o posicionamento, e isso tudo também interfere no risco que você está correndo. Vou dar um exemplo rápido aqui, porque eu pretendo falar sobre isso mais à frente em um outro vídeo. Por exemplo, eu posso jogar, né, com um passe curto, né? Muito curto. Mas se eu tiver funções que os jogadores fiquem muito distantes um do outro, defendendo atrás e atacando na frente, esse passe curto, ele não vai ser tão curto assim. Ele vai ter que ter mais risco, porque os jogadores estão distantes um do outro. Essa questão do risco, ela está em todo o canto do jogo. Não só nas instruções, como também na hora de você definir aqui as suas posições e as suas funções. Jogadores mais próximos, o passe é mais fácil. Jogadores mais longos, o passe é mais arriscado, mesmo sendo um passe curto. E você entender isso aqui primeiro é muito importante, essa questão do risco nas instruções. Porque, senão,
a tendência é que você monte táticas de maneira automatizada. E aí vem uma questão, né, que eu vejo muito na comunidade. Muita gente monta táticas, né, com instruções de alto risco. Como, por exemplo, pressão alta, linha muito alta, fazendo pressão com muito mais frequência, contra-atacando na transição, fazendo mais pressão, jogando com mentalidades, né, às vezes de alto risco, como atacar, né, também. Tem muito na comunidade táticas que são criadas, né, correndo risco em todas as instruções e também na estrutura da equipe. E esse tipo de tática, ela funciona? É claro que ela funciona. Principalmente se o seu time for muito superior com relação aos adversários. Tática ofensiva em um time muito superior, né, do que os outros, os problemas dessa tática tendem a ser contornados naturalmente. Seria basicamente isso. O teu time está mais pronto para lidar com as vulnerabilidades que essa tática tem, se ele enfrenta times muito mais fracos. Mas existe um detalhe importante, né? Se você joga sempre assumindo risco alto, você também vai sofrer as consequências desse risco quando o adversário equilibrar esse jogo. As transições vão ser mais difíceis, o espaço para ser controlado vai ser mais difícil, mais chances concedidas, ou nem sempre mais chances no sentido de muita clareza de oportunidades para o adversário. Não existe uma tática de risco alto que seja completamente segura, tá? Ela tem vários pontos de insegurança. A questão é que se seu time for muito forte, ele vai lidar com tudo isso e o adversário não vai conseguir explorar. Se o seu time não conseguir confirmar essa força dentro do jogo e começar a dar brecha, as brechas estão lá e elas vão ser exploradas em táticas que correm muito risco. Que é, às vezes, uma reclamação muito grande da comunidade, né? Ah, minha tática é perfeita, mas eu estou tomando muito gol. Está inerente ao seu jogo. Se você só joga assim e não reage durante a partida, a tendência é que você sofra gols em algum momento e vai perder jogos em algum momento e vai ceder chances claras ao adversário. E num cenário desse, né, você pode, durante a partida, colocar uma mentalidade... Eu tenho uma tática com muito risco, cara, muito risco. Eu posso, durante o jogo, colocar uma mentalidade de defender? Pode. Você só está tirando a intenção dos jogadores, diminuindo ela, para tentar o quê? Equilibrar o risco da sua tática extremamente ofensiva. E você vai continuar tendo um estilo agressivo que você quer, só que dosado um pouco mais. Então, não tenha medo de ter uma tática muito ofensiva, com muito risco, e durante o jogo trocar a mentalidade para defender. Eu, com certeza, faria isso e vai fazer bem se você estiver passando por um momento de problema na partida, de a coisa não estar acontecendo como você imaginava. E esse é o risco, né, de jogar no extremo, porque você, tanto se você atacar demais usando instruções de alto risco ou defender muito usando instruções de baixo risco, a tendência é que você sofra em alguns desses cenários, dependendo de como o adversário está te atacando. E aí a troca da mentalidade, né, para tentar equilibrar isso, pode ser bem-vinda. Por isso que nas minhas táticas, muitas vezes eu procuro o equilíbrio, porque eu gosto de um time equilibrado e eu quero que na mudança da mentalidade o impacto seja considerável. Eu fujo dos extremos. Por exemplo, né, o que seria equilibrar risco, né? Utilizo um passe muito direto, ou mais direto apenas, e um ritmo alto, tá? No meu padrão de jogo. Na transição, quando eu roubar a bola, o que eu vou fazer? Contra-atacar ou manter formação? Para mim, o manter formação faz mais sentido. Por quê? Porque eu já estou com muito risco em posse de bola. Já vai ser difícil eu manter a posse com esse estilo aqui. Então, se na transição eu tentar contra-atacar, eu vou correr mais risco nessa posse. Então é melhor manter formação para o risco equilibrar. É isso que é escolher instruções de maneira equilibrada. O mesmo vale, falando, né, da transição, se eu jogo com uma linha mais alta, uma pressão alta, e faço uma pressão com mais frequência, eu posso sim, na transição, reagrupar, correr para trás para organizar e não ficar correndo risco o tempo inteiro, como eu já faço quando a equipe está
com a posse de bola. Então, já adiantando aqui, né, a transição é uma fase muito importante, né, da sua equipe, porque é ali onde você pode manter o equilíbrio. Mas isso é assunto para outro vídeo. O verdadeiro objetivo na hora que você vai montar a sua tática não é tentar eliminar risco. Não é isso que eu quero dizer aqui. Olha, eu quero eliminar qualquer tipo de risco, porque isso é impossível. Todas as escolhas vão envolver risco. E o futebol é isso. Ele está sempre convivendo com o risco. O verdadeiro objetivo de montar uma tática é equilibrar o risco e a recompensa. E você mensurar esse risco. É aquele famoso cobertor curto que a gente adora falar. Quando você aumenta o risco em uma área, você precisa compensar em outra. Ou não, assumindo o risco alto. Deu para entender? Se eu jogo pelo lado esquerdo aqui, com os jogadores todos atacando, né? Alguém poderia dizer, poxa cara, você tá com muitos jogadores aqui infiltrando a última linha. Por que você não coloca aqui um médio trabalhador ou um médio centro para poder equilibrar esse risco? Isso é verdade. Você pode fazer isso. Isso é pensar em risco. Mas você também pode dizer, não, eu vou querer todo mundo atacando do lado esquerdo. Vou botar aqui até um ala, né, para ficar bem claro. Quero todo mundo atacando desse lado, pisando na área, porque a minha construção de jogo vai ser pelo lado direito. E do outro lado, que está todo mundo atacando, a bola vai chegar lá por um cruzamento, por uma bola invertida. Percebam, né, que quando eu faço isso cara, você está atacando com todo mundo e na hora de voltar não vai ter ninguém. Exatamente, eu estou querendo correr esse risco. E por isso que eu falo que olhar o jogo dessa forma está muito mais próximo do futebol real e você tende a tomar decisões diferentes, buscando sempre controlar risco, aceitar risco, diminuir risco. É só isso que você está fazendo na hora que você vai montar uma tática e definir as suas instruções. E o equilíbrio, para mim, é o que transforma uma tática caótica, seja para frente ou para trás, em um sistema que realmente vai funcionar. E isso também não quer dizer que eu não vou abrir mão desse equilíbrio nunca. Eu vou abrir mão quando eu quiser assumir risco. E agora um recado rápido. Se você gosta do meu conteúdo e quer apoiar o canal, você pode considerar ser membro do canal, clicando aí em Seja Membro e escolhendo um dos níveis que tem benefícios singelos. Você pode também contribuir de outra forma, que é utilizando links de afiliados da Amazon, Mercado Livre, Shopee, Kabum. Se você comprar qualquer coisa nessas lojas, você pode entrar pelo link que está aí na descrição e no comentário fixado. Inclusive, um dos links é um e-book do zero ao título, feito pelo jornalista Felipe Esbardelha, que te ajuda a conseguir ter sucesso no FM com equipes menores ou que estão quebradas, né, que estão falidas. Se você gosta desse tipo de save, esse e-book tem ideias bem interessantes. Comprando pelos links que estão na descrição e no comentário fixado, você está ajudando o canal porque eu recebo uma pequena comissão em cada venda. É simples, não muda nada para você e ajuda muito o canal. Mas se você não puder, eu te peço apenas o seu like, a sua inscrição e também o seu hypar, tá? O hypar me ajuda demais. Tá aí um botão embaixo do vídeo e quando você clica nele, você hypa o vídeo, cara, você me ajuda muito. Se você começar a olhar as instruções do Futebol Manager dessa forma, como decisões de quanto risco você quer ou não correr, a maneira como você monta suas táticas vai mudar completamente, eu não tenho a menor dúvida. E agora eu gostaria que você comentasse aí o que você acha dessa visão. Você que é mais antigo no canal, se passou a enxergar dessa forma, se isso mudou o seu estilo realmente de jogar o Futebol Manager, o quanto essa visão, se é que você em algum momento comprou essa ideia, se isso impactou de fato na forma como você joga o Futebol Manager. Deixa o seu comentário aí. Eu vou deixar agora do lado esquerdo um card de um livro que eu li e já citei no canal várias vezes, que fala basicamente do quanto é importante você mensurar risco e avaliar as suas decisões em qualquer parte da sua vida. Não é só sobre futebol, é sobre outras coisas também. E esse livro mudou completamente a forma como eu vejo o Futebol Manager. E é isso. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.